Sinto-me sem jeito de recebê-lo assim de cama. Não é nada, um pouco de febre, que trato com genebra. Estou habituado a esses acessos. Malária, eu creio que contraí no tempo em que era papa. Não, não é de todo uma brincadeira. Sei o que está pensando. É muito difícil distinguir o verdadeiro do falso no que conto. Confesso que tem razão. Eu mesmo. Olha, uma pessoa de meu conhecimento dividia os seres em três categorias: os que preferem não ter nada que esconder a serem obrigados a mentir, os que preferem a mentir a não ter nada a esconder, e finalmente os que amam ao mesmo tempo a mentira e o segredo. Deixo a sua escolha a classificação que melhor me convém. Que importa, afinal, as mentiras não conduzem finalmente ao caminho da verdade? E minhas histórias, verdadeiras ou falsas, não tendem todas para o mesmo fim? Não têm o mesmo sentido? Que importa então que sejam verdadeiras ou falsas, ou em ambos os casos são representativas do que fui e do que sou? Pode-se às vezes ver mais claro em quem mente do que em quem fala a verdade. A verdade, como a luz, cega. A mentira, ao contrário, é um belo crepúsculo que valoriza cada objeto. Enfim, entenda como quiser. Fui escolhido Papa em um campo de concentração. Sente-se, por favor. Está observando essa sala? Nua, é verdade, mas limpa. Um verniz, sem móveis nem panelas. E também sem livros. Deixei de ler há muito tempo. Antigamente minha casa estava cheia de livros, lidos pela metade. É tão repugnante quanto essas pessoas que apenas beliscam um foie gras e mandam jogar fora o resto. Aliás, agora é só gosto de confissões, e os autores de confissões escrevem sobretudo para não se confessar, para nada dizer do que sabem. Quando pretendem confessar, é o momento de desconfiar. Vai-se maquilar o cadáver. Acredite, são um ouvires. Sim, então disse: basta, nada de livros, nem mesmo objetos inúteis. O estritamente necessário, simples e polido como um caixão. Aliás, nestas camas holandesas, tão duras, com lençóis imaculados, morre-se já em uma mortalha, embalsamados em pureza. Tem curiosidade de conhecer minhas aventuras pontificiais? Só banalidade, sabe? Será que terei forças para lhe contar? Sim, parece que a febre está baixando. Já faz muito tempo que aconteceu. Era na África, onde, graças ao Sr. Rommel, ardia a guerra. Eu nada tinha a ver, não, sossegue, já tinha fugido à guerra da Europa. Fui convocado, é verdade, mas nunca estive na linha de frente. Em certo sentido, eu o lamento. Talvez isso tivesse mudado muitas coisas. O exército francês não precisou de mim na frente de batalha. Pediu-me apenas que participasse da retirada. Voltei então a ver Paris e os alemães. Fui seduzido pela resistência de que se começava a falar mais ou menos quando descobri que era patriota. Sorri? Não, tem razão. Fiz a minha descoberta nos corredores do metrô, na estação de Châtelet. Um cachorro se perdera no labirinto. Grande, de pelo eriçado, uma orelha caída, os olhos interessados, vagava e farejava as canelas que passavam. Gosto de cachorros, com, com muita com uma muito antiga e muito fiel ternura. Gosto deles porque sempre perdoam. Chamei aquele que hesitou visivelmente conquistado, agitando o quarto traseiro com entusiasmo, alguns metros à minha frente. Nesse momento, um jovem soldado alemão que caminhava alegremente me ultrapassou. Ao chegar diante do cachorro, afagou-lhe a cabeça, sem hesitar, o animal seguiu no seu encalço com o mesmo entusiasmo e com ele desapareceu. Pelo despeito e pelo tipo de raiva que senti contra o soldado alemão, tive que reconhecer que minha reação era patriótica. Se o cachorro tivesse seguido um civil francês, nem sequer teria pensado nisso.
Pensava ao contrário, nesse simpático animal transformado em mascote de um regimento alemão, e isso enchia-me de fúria. O teste era, assim, convincente. Dirigi-me para o setor sul, com a intenção de me informar sobre a resistência. Mais uma vez lá chegado e informado, hesitei. O empreendimento me parecia um tanto louco e, a bem da verdade, romântico. Sobretudo, creio que a ação subterrânea não se adapta nem a meu temperamento, nem a meus gostos pelos cimos arejados. Parecia que me pediam para tecer uma tapeçaria e um abrigo durante dias e noites à espera de uns brutamontes que viessem me desalojar para primeiro desfazer a minha tapeçaria e em seguida me arrastar para um outro subterrâneo e aí me espancarem até a morte. Eu admirava os que se entregavam a esse heroísmo das profundezas, mas eu consegui imitá-los. Passei então para a África do Norte, com a vaga intenção de chegar a Londres. Mas na África a situação não era clara. Os partidos opostos me pareciam ter igualmente razão, e me abstive. Vejo pela sua expressão que estou passando muito por alta, a seu ver, sobre esses pormenores que tenham significado. Pois bem, digamos que, depois de ter julgado o Senhor à luz de seu verdadeiro valor, eu passe rapidamente por esses detalhes para que os perceba melhor. O certo é que cheguei finalmente à Tunísia, onde uma doce amiga me garantiu um trabalho. Essa amiga era uma criatura muito inteligente que trabalhava em cinema. Seguia até Tunis e só conheci sua verdadeira atividade nos dias que seguiram ao desembarque dos aliados na Argélia. Ela foi presa nesse dia pelos alemães e eu também, sem tê-lo desejado. Não sei o que foi feito dela. Quanto a mim, não me causaram nenhum mal e compreendi, depois de profundas angústias, que se tratava sobretudo de uma medida de segurança. Fui internado perto do Trípoli, em um campo onde se sofria mais de sede e de penúria que de maus traços. Nem vou descrevê-los. Nós, filhos da metade do século, não temos necessidade de desenhos para imaginar essa espécie de lugar. Há 150 anos nos comovíamos com os lagos e as florestas. Hoje temos o lirismo celular. Portanto, confio no Senhor. Deverá acrescentar apenas alguns pormenores: o calor, o sol a pino, as moscas, a areia e a falta de água. Estava comigo um jovem francês que tinha fé. Sim, é um conto de fadas, sem dúvida, do tipo Duguesclin. Sabe, havia passado da França para a Espanha, para lutar. O general católico o havia internado e, ao ver que nos campos franquistas os carolas percebiam, se assim posso me expressar, a bênção de Roma, caíra em profunda tristeza. Nem o céu da África, onde havia ido parar em seguida, nem os lazeres do campo o haviam arrancado dessa tristeza. Mas suas reflexões e também o sol haviam feito com que saísse um pouco do seu estado normal. Um dia em que, dentro de uma tenda fervilhante como chumbo derretido, e dezenas de homens que éramos ofegava no meio das moscas, ele renovou suas inventivas contra aquele que chamava de o romano. Olhava-nos com um ar perdido, com sua barba de vários dias. Seu peito nu estava coberto de suor. As mãos tamborilavam no teclado visível das costelas. Anunciava-nos que era preciso um novo Papa que vivesse entre os infelizes, em vez de rezar sentado sobre o trono, e quanto mais depressa melhor. Fixava-nos com seu olhar perdido, balançando a cabeça. Sim, repetia-o, o mais depressa possível. A seguir, acalmou-se e, de repente, com uma voz morna, disse que era preciso escolher um dentre nós, um homem completo com seus defeitos e suas virtudes, e jurar-lhe obediência, com a única condição de aceitar manter viva nele e nos outros a comunidade dos nossos sofrimentos. Quem dentre nós, disse, tem mais fraqueza? Por brincadeira, levantei o dedo e fui o único a fazê-lo. Bem, Jean-Baptiste, serve. Não, ele não disse isso, já que então eu tinha outro nome. Pelo menos declarou que candidatar-se, como eu fizera,
pressupunha também a maior virtude e propus a minha eleição. Os outros concordaram, como se fosse um jogo, embora com certa serenidade. A verdade é que Douglas Klein nos havia impressionado. Eu próprio tenho a impressão de que não ria à vontade. Achei primeiro que meu pequeno profeta tinha razão, e depois havia o sol, os trabalhos extenuantes, a batalha pela água, em suma, estávamos como peixes fora d'água. A verdade é que exerci meu pontificado durante várias semanas, cada vez com maior seriedade. Em que consistia? Meu Deus, eu era alguma coisa entre chefe de grupo e secretário de célula. De qualquer maneira, os outros, e mesmo os que não tinham fé, acostumaram-se a me obedecer. Douglas Klein sofria, eu ministrava seu sofrimento. Dei-me conta, então, de que ser papa não era tão fácil como se julgava. E lembrei-me disso ainda ontem, depois de lhe ter feito tantos discursos, menosprezando os juízes, nossos irmãos. O grande problema no campo era a distribuição de água. Tinham-se formado outros grupos políticos e religiosos e cada um favorecia seus colegas. Fui assim levado a favorecer os meus, o que já era uma pequena concessão. Mesmo entre nós, não conseguia manter uma igualdade perfeita. Segundo o estado dos meus colegas, ou os trabalhos que tinham a fazer, eu beneficiava este ou aquele. Essas distinções conduzem longe, acredite. Mas decididamente estou cansado e não sinto mais vontade de pensar naquele tempo. Digamos que completei o circuito no dia em que bebi a água de um colega agonizante. Não era Douglas Klein. Ele tinha morrido, creio eu, ele se privava demais. E depois, se estivesse lá, por amor a ele, eu teria resistido mais tempo, porque o amava. Sim, amava-o. Pelo menos é o que me parece. Mas bebia água, isso é verdade, persuadindo-me de que os outros tinham necessidade de mim mais do que daquele que de toda maneira ia morrer, e que eu devia me preservar para eles. É assim, meu caro, que nascem os impérios e as igrejas, sob o sol da morte. E para corrigir um pouco os meus discursos de ontem, vou contar-lhe a grande ideia que me surgiu ao falar de tudo isso. Já nem sei mais se vivi ou sonhei. Minha grande ideia é que preciso perdoar o Papa. Primeiro, ele precisa disso mais do que eu e mais do que ninguém. E depois é a única maneira de nos colocarmos acima dele. Ei, fechou bem a porta? Mesmo? Verifique, por favor. Desculpe, tenho o complexo do trinco. No momento de dormir, nunca consigo saber se fechei o trinco. Todas as noites tenho de me levantar para verificar. Não se tem certeza de nada, já lhe disse. Não pense que essa preocupação com o trinco seja em mim uma reação de proprietário atemorizado. Antigamente, eu nem fechava a chave do meu apartamento, nem meu carro. Não resguardava meu dinheiro, não me apegava ao que possuía. Para dizer a verdade, tinha um pouco de vergonha de possuir. E não é que acontecia nos meus discursos mundanos de exclamar com convicção: a propriedade, senhores, é o assassinato. Não tenho um coração bastante grande para repartir minhas riquezas com um pobre que bem o merece e as deixava à disposição de ladrões eventuais, na esperança de assim corrigir as injustiças pelo acaso. Hoje em dia, aliás, nada possuo. Não me preocupo assim com minha segurança, mas comigo mesmo e com a minha presença de espírito. Faço questão também de vedar a porta do pequeno universo bem fechado, do qual sou o rei, o papa e o juiz. A propósito, queira abrir esse armário, por favor? Esse quadro, sim. Olhe para ele. Não reconhece? São os juízes íntegros. Não está espantado? Sua cultura teria lacunas, então? Se lia nos jornais, no entanto, lembra-se do roubo em 1934, em Gandhi, na Catedral de Saint-Bavoux, de um dos painéis do famoso retábulo de Van Eyck, o Cordeiro Místico. Esse painel se chamava Os Juízes Íntegros.
representava juízes a cavalo que vinham adorar o animal sagrado. Substituíram por uma cópia excelente, porque o original nunca foi encontrado. Pois bem, aqui está ele. Não tem nada a ver com isso. Um assíduo frequentador do México City, que o senhor viu de relance na outra noite, vendeu por uma garrafa ao lance na outra noite. Uma garrafa ao gorila em uma noite de bebedeira. Primeiro aconselhei nosso amigo a pendurá-lo num bom lugar. E por muito tempo, enquanto procuravam no mundo inteiro, nossos devotos juízes pontificaram no México City, acima dos bêbados e dos proxenetas. Depois o gorila, a meu pedido, deixou aqui em consignação. Relutou um pouquinho em fazê-lo, mas ficou com medo quando lhe expliquei o assunto. Desde então, esses estimados magistrados são minha única companhia. Lá em cima do balcão, o senhor viu que vazio eles deixaram? Por que não restitui o painel? O meu amigo tem reflexo de policial. Pois bem, vou responder-lhe como faria ao juiz de instrução criminal, se por acaso alguém pudesse, enfim, se dar conta de que esse quadro acabou no meu quarto. Primeiro, porque não é meu, mas do dono do México City, que o merece tanto quanto o bispo de Gandhi. Em segundo lugar, porque dentre os que desfilam diante do Cordeiro Místico, ninguém saberia distinguir a cópia do original e, em consequência, ninguém foi lesado por minha culpa. Em terceiro lugar, porque desta maneira eu domino. Juízes falsos são expostos à admiração do mundo e eu sou o único a conhecer os verdadeiros. Em quarto lugar, porque tenho assim uma possibilidade de ser mandado para a prisão. Ideia sedutora, de certo modo. Em quinto lugar, porque esses juízes vão ao encontro do Cordeiro e não há Cordeiro, nem inocência, e em consequência o hábil gatuno que roubou o painel era um instrumento da justiça desconhecida que convém não contrariar. Enfim, porque dessa maneira estamos dentro da ordem. Uma vez a justiça definitivamente separada da inocência, essa na cruz, aquela no armário, tem o campo livre para trabalhar segundo minhas convicções. Posso exercer com a consciência tranquila a difícil profissão de juiz penitente em que me estabeleci depois de tantos dissabores e contradições. E é tempo, já que o senhor vai partir, de lhe dizer, enfim, que consiste. Permitia-me primeiro que me endireite para respirar melhor. Como estou cansado. Tranca os meus juízes à chave. Obrigado. Essa profissão de juiz penitente é a que exerço nesse momento. Geralmente meu escritório se situa no México City, mas as grandes vocações se projetam além do lugar de trabalho. Mesmo na cama, mesmo com febre, funciono. Esse ofício, aliás, não se exerce, respira-se a todo momento. Não pensa realmente que durante 5 dias eu lhe fiz discursos tão longos por mero prazer? Não, já lhe falei demais para nada dizer. E em outros tempos, agora meu discurso é orientado evidentemente pela ideia de fazer calar os risos, de evitar pessoalmente o julgamento, se bem que não haja, aparentemente, saída alguma. O grande empecilho é evitar, não será o de sermos nós os primeiros a nos condenar? É preciso, pois, começar a entender a condenação a todos, sem discriminação, para diluí-la desde já. Nada de desculpas, nunca, para ninguém. Eis meu princípio de saída. Nego a boa intenção, o erro compreensível, o passo em falso, a circunstância atenuante. Comigo não se abençoa, não se distribui a absolvição. Faça a conta simplesmente e depois dá tanto. O senhor é um pervertido, um sátiro, um mitômano, um pederasta, um artista, etc. Assim mesmo, secamente, em filosofia como em política, eu sou, portanto, a favor de qualquer teoria que recuse a inocência ao homem e a favor de toda prática que o trate como culpado. Tem em mim, meu caro, um partidário esclarecido da servidão. Sem ela, a bem dizer, não há solução definitiva. Logo compreendi isso. Antigamente só tinha liberdade na boca. No café da manhã,
Eu a passava nas minhas sorradas, mastigava durante todo o dia, levava ao mundo um hálito deliciosamente refrescado pela liberdade. Eu atirava essa palavra mestra a quem quer que me contradissesse. Tinha colocado a serviço dos meus desejos e do meu poder. Murmurava na cama, ao ouvido adormecido das minhas companheiras, e era com a sua ajuda que eu me descartava delas. Eu a deixava escorregar. Eu me excito e perco a noção de dimensão. Afinal, aconteceu de eu fazer da liberdade um uso mais desinteressado e até mesmo, avalie a minha ingenuidade, defendê-la 2 ou 3 vezes sem chegar, é bem verdade, a morrer por ela, mas correndo alguns riscos. É preciso me perdoar estas imprudências. Eu não sabia o que estava fazendo. Não sabia que a liberdade não é uma recompensa, nem uma condecoração que se comemora com a campanha, nem, aliás, um presente, uma caixa de chocolates de dar água na boca. Não é um encargo, pelo contrário, é uma corrida de fundo, bem solitária, bem extenuante. Nada de champanha, nada de amigos que ergam sua taça olhando-nos com ternura. Sozinhos uma sala sombria, sozinhos o banco dos réus perante os juízes, sozinhos para decidir perante nós mesmos ou perante o julgamento dos outros. No final de toda liberdade há uma sentença. Eis porque a liberdade é pesada demais, sobretudo quando se sofre de febre ou nos sentimentos maus ou não amamos ninguém. Meu caro, para quem está só, sem Deus e sem Senhor, o peso dos dias é terrível. É preciso, portanto, escolher um Senhor, já que Deus não está mais em moda. Essa palavra, aliás, não tem mais sentido. Não merece que nos arrisquemos a chocar alguém. Olha os nossos moralistas, são sérios, amando o próximo e tudo. Nada os separa, em suma, do estado de cristão, a não ser o fato de não pregarem nas igrejas. Que é o que os precede, na sua opinião, de se converterem? O respeito, talvez, o respeito pelos homens. Sim, o respeito humano. Não querem fazer escândalo. Guardam para si os seus sentimentos. Conhecia assim um romancista ateu que recusava todas as noites. Isso nada impedia. O que ele descarregava sobre Deus nos seus livros. O que ele descarregava sobre Deus nos seus livros. Que pancadaria! Como diria, já nem sei quem, um militante livre pensador com quem me abri a esse respeito, ergueu, aliás, sem má intenção, os braços ao céu. Não está me contando nenhuma novidade, suspirava esse apóstolo. São todos assim. Segundo ele, 80% dos nossos escritores, se pudessem deixar de assinar, escreviam e saudariam o nome de Deus. Mas eles assinam na opinião dele, porque amam a si próprios. E não saúdam absolutamente nada, porque se detestam. Como não podem, da mesma forma, deixar de julgar, desforram-se, então, na moral. Em suma, tem o satanismo virtuoso. É uma época estranha, na verdade. Que há de espantoso, portanto, no fato dos espíritos se perturbarem e um dos meus amigos, ateu enquanto irrepreensível marido, se converter ao tornar-se adúltero? Os sonsos, atores, hipócritas e ainda por cima tão comoventes. Acredite-me, todos os são, mesmo quando ateiam fogo no céu. Quer sejam ateus ou devotos, moscovitas ou bostonianos, todos cristãos de pai para filho. Mais precisamente, já não há pai, já não há regra. Somos livres, é preciso então sair dessa. E como, sobretudo, eles não querem liberdade, nem suas sentenças pedem para ser repreendidos, inventam regras terríveis, correm para fazer fogueiras em substituição às igrejas. É como eu lhe digo, são uns savonarolas, mas só creem no pecado. Na graça, nunca. Pensam nela, é bem verdade. A graça, eis o que eles querem. O sim, o abandono, a felicidade de ser. E quem sabe, porque eles também são sentimentais, o noivado, a moça em flor, o homem direito, a música. Eu, por exemplo, que não sou sentimental, quer saber com que sonhei? Com um amor total de corpo e alma, dia e noite, em um abraço sem fim
de prazer e de exaltação durante 5 anos seguidos e depois disso, a morte. Ai de mim! Então, a falta de noivado ou de amor incessante, resta o casamento brutal com a força e o chicote. O essencial é que tudo se torne simples, como para as crianças, que cada ato seja comandado, que o bem e o mal sejam designados de maneira arbitrária, portanto, evidente. E estou de acordo com isso. Por mais siciliano e javanês que seja, além de tudo, sem nada de cristão, se bem que tenha amizade pelo primeiro que me apareça. Mas nas pontes de Paris, eu também compreendi que tinha medo da liberdade. Viva, pois, o Senhor, qualquer que ele seja, para substituir a lei do céu. Pai nosso que estais provisoriamente aqui, ó condutores cruéis e bem-amados, nossos guias, nossos chefes deliciosamente severos. Enfim, como vê, o essencial é não mais ser livre e obedecer no arrependimento a quem for mais malandro do que nós. Quando formos todos culpados, será a democracia. Sem contar, caro amigo, que é preciso nos vingarmos de morrer sozinhos. A morte é solitária, ao passo que a servidão é coletiva. Os outros também têm a sua conta, e ao mesmo tempo que nós, eis o que importa. Todos reunidos, enfim, mas de joelhos e de cabeça baixa. Não será igualmente bom viver à semelhança da sociedade, e para isso não será necessário que a sociedade se semelhe a mim? A ameaça, a desonra, a polícia são os sacramentos dessa semelhança. Desprezado, perseguido, forçado, posso então dar a plena medida de mim mesmo, gozar o que sou, ser, enfim, natural. Eis porque, meu caro, depois de ter saudado solenemente a liberdade, decidi às escondidas que era preciso passá-la sem demora a quem quer que fosse. E todas as vezes que me é possível, prego na minha igreja de Mexico City. Convido a boa gente a submeter-se, a solicitar humildemente os confortos da servidão, chegando até a apresentá-la como a verdadeira liberdade. Mas não estou louco, eu me dou conta muito bem de que a escravidão não é para já. Será um dos benefícios do futuro. Eis tudo. Até lá tenho de me contentar com o presente e buscar uma solução, mesmo provisória. Tive, pois, encontrar outro meio de entender o julgamento a todo mundo, para torná-lo mais leve aos meus próprios ombros. Encontrei esse meio. Abra um pouco a janela. Isso, abra um pouco a janela. Eu lhe peço. Está fazendo um calor insuportável. Não muito, porque também estou com frio. A minha ideia é, ao mesmo tempo, simples e fecunda. De que maneira empurrar todo mundo para um banho comum, a fim de termos sozinhos o direito de secar ao sol? Iria eu subir ao púlpito, como muitos dos meus ilustres contemporâneos, e amaldiçoar a humanidade? Muito perigoso isso. Um dia ou uma noite, o riso explode sem dar aviso. O julgamento que fazemos dos outros acaba por nos atingir em plena face, deixando algumas marcas. E então, perguntará, pois bem, eis a brilhante ideia. Descobri que quando esperamos a vinda dos senhores e seus bastões, devíamos, como Copérnico, inverter o raciocínio para triunfar. Já que não podíamos condenar os outros sem imediatamente nos julgarmos, era preciso nos humilharmos para ter o direito de julgar os outros. Já que todo juiz acaba um dia por ser penitente, era preciso enveredar em sentido inverso e exercer o ofício de penitente, para poder acabar como juiz. Está me acompanhando? Bom, mas para ser ainda mais claro, vou dizer-lhe como trabalho. Primeiramente, fechei o meu escritório de advocacia. Deixei Paris, viajei. Procurei estabelecer-me sob outro nome em algum lugar onde não me faltasse trabalho. Há muitos no mundo, mas o caso, a comunidade, a ironia e também a necessidade de uma certa modificação fizeram-nos escolher uma capital de água e de bruma, espremida entre canais, particularmente atravancada e visitada por homens vindos do mundo inteiro. Montei o meu escritório em um bar do bairro dos Marinheiros. A clientela dos bairros de luxo, ao passo que as pessoas de sociedade acabam sempre por cair uma vez, pelo menos, como pôde observar, nos lugares de má fama.
Fico à espreita, particularmente do burguês e do burguês que se extravia. É com ele que atinjo o meu próprio rendimento. Dele extraio como virtuose os acentos mais refinados. Exerço, pois, no México City há algum tempo a minha útil profissão. Ela consiste, em primeiro lugar, como o senhor já viu, por uma experiência própria, em praticar a confissão pública com a maior frequência possível. Acuso-me de alto a baixo. No edifício agora já tenho memória, mas cuidado, não me acuso grosseiramente, batendo com força no peito. Não navego com jeito, multiplico as sutilezas, as discreções também, adapto, enfim, o meu discurso ao ouvinte. Conduzo esse último a pedir mais alto. Misturo o que conduzo. Me diz respeito e o que se refere aos outros. Pego os traços comuns, as experiências que sofremos juntos, as fraquezas que partilhamos, o bom tom, o homem do dia, enfim, tal como se manifesta em mim e nos outros. Com isso monto um retrato que é o de todos e o de ninguém. Uma máscara, em suma, bastante semelhante às de carnaval, ao mesmo tempo fiéis e simplificadas, e diante das quais nos dizemos: olha, aquele eu já vi antes. Quando o retrato está terminado, como nesta noite, mostro cheio de desolação. Aqui está, ai de mim, o que sou. O requisitório acabou, mas ao mesmo tempo o retrato que eu apresento aos meus contemporâneos torna-se um espelho. Coberto de cinzas, arrancando lentamente os cabelos do rosto arado pelas unhas, mas com um olhar penetrante mantenho-me até a humanidade inteira, recapitulando as minhas vergonhas, sem perder de vista o efeito que produzo, dizendo: eu era o último dos últimos. Então, insensivelmente, passo no meu discurso do eu ao nós. Quando chego ao eis o que nós somos, a sorte está lançada. Posso dizer-lhes as suas verdades. Sou como eles, é certo, estamos no mesmo barco. Gozo, no entanto, de uma superioridade, a de sabê-lo, o que me dá o direito de falar. O Senhor vê a vantagem disso, tenho certeza. Quanto mais me acuso, mais tenho o direito de julgar os outros. Melhor provoco as pessoas no sentido de se julgarem, o que me consola igualmente. Ah, meu caro, somos estranhos, miseráveis criaturas, e por pouco que nós não debrucemos sobre nossas vidas, não faltam ocasiões para nos espantarmos e nos escandalizarmos a nós mesmos. Experimente, ouvirei. Pode ficar certo, sua própria confissão com um grande sentimento de fraternidade. Não ria. Sim, o senhor é um cliente difícil. Eu o vi desde o primeiro relance, mas chegará lá. É inevitável. A maior parte dos outros é mais sentimental que inteligente. Nós os desorientamos imediatamente. Com os inteligentes é preciso tempo. Basta explicar-lhes o método a fundo. Não o esquecem, eles refletem. Um dia ou outro, um pouco por brincadeira, um pouco por confusão, eles se denunciam. O senhor, sim, o senhor não é apenas inteligente, tem um ar vívido. Confessa, no entanto, que se sente hoje menos contente consigo mesmo do que há 5 dias? Esperarei agora que me escreva ou que volte, porque o senhor vai voltar, disso estou certo. Encontrar-me-á na mesma, e porque haveria eu de mudar, já que encontrei a felicidade que me convém? Aceitei a duplicidade em vez de ficar desolado com ela. Nela me instalei, pelo contrário, e nela achei o conforto que busquei durante toda a minha vida. No fundo, errei ao dizer-lhe que o essencial era evitar o julgamento. O essencial é poder permitir-se tudo, mesmo se for preciso proclamar de vez em quando, em altos brados, a própria indignidade. Permito-me tudo, de novo, e sem rir, desta vez. Não mudei de vida, continuo a amar-me e a me servir dos outros, só que a confissão das minhas culpas permite-me recomeçar de uma maneira mais leve e gozar duplamente. Primeiro a minha natureza e em seguida um encantador arrependimento. Desde que encontrei a minha solução, abandono-me a tudo, às mulheres, ao orgulho, ao tédio, ao ressentimento e até à febre que com deleite sinto subir nesse momento. Impero, enfim, mas para sempre encontrei ainda um cimo que sou o único a escalar e de onde posso julgar todo mundo.
Às vezes, raramente, quando a noite é verdadeiramente bela, ouço um riso longínquo e novamente duvido, mas rapidamente esmago todas as coisas, criaturas e criação, sob o peso da minha própria enfermidade. E eis-me restabelecido. Aguardarei, pois, seus cumprimentos no México City durante o tempo que for preciso. Mas tire esse cobertor. Por favor, quero respirar. Virá, não é verdade? Mostrar-lhe-ei até os pormenores da minha técnica, pois sinto pelo Senhor uma espécie de afeição. Ver-me-á revelar-lhe durante noites inteiras que são infames. A partir dessa noite, aliás, vou recomeçar. Não consigo deixar de fazê-lo, nem privar-me desses momentos em que um deles desaba com a ajuda do álcool e bate no peito. Então eu cresço, meu caro. Cresço, respiro livremente. Estou sobre a montanha, a planície estende-se a meus olhos. Que embriaguei sentir-nos, Deus Pai, e distribuir atestados definitivos de má conduta e maus costumes. Eu pontifico entre os meus anjos vis no alto do céu holandês. Vejo subir até mim, saindo das brumas e da água, a multidão do juízo final. Elevam-se lentamente. Já vejo chegar o primeiro de todos. Sobre o seu rosto desvairado, meio oculto por uma das mãos, leio a tristeza da condição comum e o desespero de não poder escapar dela. E eu lamento sem absorver, compreendo sem perdoar e, sobretudo, sinto, enfim, que me adoram. Sim, eu me agito, como poderia ficar placidamente deitado. Preciso estar mais alto que o Senhor. Meus pensamentos me soergam. Nessas noites, ou melhor, nessas manhãs, pois a queda produz-se ao romper da aurora. Eu saio, parto numa marcha impetuosa ao longo dos canais. No céu lívido, as camadas de penas adelgaçam-se. As pombas sobem um pouco, uma claridade rosa anuncia, ao nível dos telhados, o novo dia da minha criação. No Danrak, o primeiro bonde faz tinir as suas campainhas no ar úmido e toca a alvorada da vida na extremidade desta Europa, onde no mesmo momento centenas de milhões de homens, meus súditos, arrancam-se pesadamente da cama com a boca amarga para ir para um trabalho sem alegria. Então, planando em pensamento por cima de todo esse continente que me é subordinado sem saber, bebendo a luz de absinto que se eleva, ébrio, enfim, de palavras más, sou feliz, estou lhe dizendo, proíba-me de não acreditar que sou feliz, que morro de felicidade. O sol, as praias, as ilhas sob os alísios, juventude cuja lembrança desespera. Torno a me deitar, desculpe, receio ter-me exaltado. Não choro, contudo. Perdemos-nos às vezes, duvidamos da evidência, mesmo quando descobrimos o segredo de uma bela vida. Minha solução, com certeza, não é a ideal. Mas quando não amamos a nossa vida, quando não sabemos que é preciso mudá-la, não podemos escolher, não é? Que fazer para ser outra pessoa? Impossível. Seria preciso já não sermos ninguém, esquecermos-nos por alguém, uma vez, pelo menos. Mas como? Não me confunda muito. Sou como aquele velho mendigo que não queria largar minha mão um dia no terraço de um café. Meu caro senhor, dizia ele, não é que se seja mal, mas perde-se a luz. Sim, perdemos a luz. As manhãs, a santa inocência daquele que se perdoa a si mesmo. Olha, a neve está caindo. Tenho de sair. Amsterdã adormecida na noite branca, os canais de jade sombrio debaixo das pequenas pontes cobertas de neve. As ruas desertas, meus passos abafados, será a pureza fugidia antes da lama de manhã. Vejo os enormes flocos que se desfazem contra as vidraças. São as pombas, certamente. Decidem-se finalmente a descer. As queridas cobrem as águas e os telhados de uma espessa camada de penas. Palpitam em todas as janelas. Que invasão! Esperemos que tragam a boa nova. Todo mundo será salvo, e não apenas os eleitos. As riquezas, sofrimentos serão repartidos. E o Senhor, por exemplo, a partir de hoje, deitar-te-á todas as noites no chão, por mim. Toda a poesia, portanto,
Vamos, confesse que ficaria atônito de uma carruagem descesse do céu para me levar, ou se a neve de repente pegasse fogo. Não acredita? Eu também não. Mas mesmo assim preciso sair. Bom, fico sossegado, não se preocupe. Além disso, não confio muito nos meus enternecimentos, nem nos meus delírios. São controlados. Olha, agora que o senhor vai me falar de si próprio, vou saber de uma das finalidades da minha apaixonante confissão foi atingida. Espero ainda com efeito que meu interlocutor seja da polícia e me prenda pelo roubo dos juízes íntegros. Quanto ao resto, ninguém me pode prender, não acha? Mas no que se refere a esse roubo, ele cai da alçada da lei e eu arranjarei tudo para me tornar cúmplice. Sirvo de receptor desse quadro e mostro-o a quem quiser vê-lo. O senhor me prenderia, portanto? Seria um bom começo. Em seguida, talvez, se ocupasse do resto, decapitar-me-ia, por exemplo, e eu não teria mais medo de morrer, estaria salvo. Acima do povo reunido, o Senhor ergueria então a minha cabeça ainda fresca para que eles nela se reconhecessem e para que eu de novo os dominasse. Exemplar. Tudo estaria consumado. Eu teria terminado, ninguém saberia que fim levei a minha carreira de falso profeta, que clama no deserto e se recusa a sair de lá. Mas é claro, o senhor não é da polícia. Seria simples demais. Como? Eu já suspeitava, veja bem, essa estranha afeição que eu sentia pelo senhor tinha sentido, portanto, o senhor exerce em Paris a bela profissão de advogado. Eu bem sabia que éramos da mesma raça. Não somos todos semelhantes, falando sem cessar para ninguém, sem confrontados pelas mesmas perguntas, embora conheçamos de antemão as respostas. Conte-me então, eu lhe peço, o que lhe aconteceu uma noite no cais do Sena e como conseguiu nunca mais arriscar a vida? Pronuncie o senhor mesmo as palavras que há anos não param de ressoar nas minhas noites e que eu direi, enfim, pela sua boca. Ó jovem, atire-se de novo na água para que eu tenha pela segunda vez a oportunidade de nos salvar a ambos. Pela segunda vez, hein? Que imprudência! Imagine, caro colega, que nos levam ao pé da letra. Seria preciso cumprir. A água está tão fria, mas tranquilizemo-nos. É tarde demais agora. Será sempre tarde demais. Felizmente.